A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição desse primeiro trimestre de 2025. Hoje estaremos aqui na lição 10, sobre o título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. O texto áureo dessa lição: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, no versículo 6 e 7. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Os objetivos desta lição são três: explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. 2. Mostrar a heresia que nega o advento do pecado. 3. Pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Essa lição, ela apresenta uma palavra-chave, e a palavra-chave aqui é pecado. Lembrando os irmãos que se inscreva no canal, compartilha essa aula para que ela possa alcançar muitas vidas. E também dá um like, faz o teu comentário aí também para nos ajudar a estar melhorando ou até mesmo crescendo mais em conhecimento. Nos ajuda aí comentando. Não fica sem comentar, nem de dar um like. E se você puder, só apertar o dedinho assim de compartilhar, compartilha aí nos grupos, nas redes sociais, com seus amigos, com os grupos de igreja. Nos ajuda aí a crescer para que a palavra de Deus possa também alcançar vidas. A introdução dessa lição está assim: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem, a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, os principais crenças inadequadas. O primeiro tópico dessa lição está assim: a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O subtópico dessa lição são 4. O primeiro está dizendo assim: o autor do pecado, que está em Gênesis, no capítulo 1 e 2. O segundo está: foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3 e 7. A consequência da queda no Éden, que é o 3, né? E o 4, a extensão do pecado. A Bíblia vai nos dar, vai nos revelar o autor do pecado, que é o verdadeiro criador do pecado, que é Satanás, né? Em forma de serpente, no jardim do Éden, veio para tentar Eva. Satanás, quem vai falar dele mais é o profeta Ezequiel, que vai mostrar ele como anjo de luz, e foi o primeiro a pecar, porque nele nasceu a soberba, querendo ser ele maior do que Deus, né? Desejar ser como Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, e versículo 15, perfeito eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado não foi criado por Deus, mas surgiu no coração de uma criatura que foi criada por ele, Satanás, né? Esse versículo que nós lemos de Ezequiel. Ele sim é o autor do pecado. Ele é a primeira pessoa a transgredir a lei do Senhor. Desde a eternidade lá, na sua criação, ele como anjo de luz, escolheu mais a desobedecer a Deus, criando então o ato de pecar. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 14, mostra o orgulho de Satanás. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, e tu que delimitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse orgulho que Isaías fala levou à sua queda e à sua transformação em Satanás, o adversário dos propósitos de Deus, o adversário de Deus. Deus tem os seus planos, Satanás quer ir ao contrário dos planos de Deus.
Agora, Deus é infinitamente poderoso. Satanás, na presença de Deus, é apenas uma criatura insignificante diante de Deus. Mas Deus permite que ele esteja aí para atrapalhar, né? Assim como ele apareceu na vida de Jó, ali no capítulo 1 de Jó e capítulo 2, a gente vê ali Deus permitindo, mas com as suas limitações, porque Deus coloca limite no adversário. Ele não tem total poder sobre a humanidade, mas Deus sabe até onde ele pode ir. Agora, através de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade, através dos dois, ali no Jardim do Éden. Satanás em serpente, incorporado em serpente, né, tentou Eva no Jardim do Éden, e quando ela e Adão comeram do fruto proibido, o pecado entrou na humanidade. Ali em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, relata como a serpente Satanás enganou Eva, levando a pecar depois de Adão. Né? Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Trazemos aqui a natureza pecaminosa de Adão, que foi corrompida no Jardim do Éden. A Bíblia aqui está relatando nesse versículo, no capítulo 5, versículo 12, que essa herança que vem do Jardim do Éden passou em toda a humanidade. Todo ser humano que nasce da semelhança do pecado. Todo ser humano que vai criando a sua história na face da terra, a sua história, ela pode ser escrita com Jesus na vida, liberto da escravidão do pecado, ou sem Cristo, totalmente no pecado, até que ele parta para a eternidade. O interessante de tudo isso é que Deus não criou o pecado, mas permitiu livre arbítrio para o homem. O homem tem o poder da escolha. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, e versículo 19, a Bíblia nos relata da seguinte forma: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aqui é uma opção de escolha. O ser humano pode escolher entre viver na presença de Deus, onde reina a paz, a bênção e o bem, ou viver segundo as suas próprias escolhas, escolhendo aquilo que ele acha melhor para a sua vida. Mas lembrando sempre que não há um caminho do meio. Há o caminho da direita, há o caminho da esquerda. Você tem que escolher qual dos dois vai seguir. A Bíblia fala, o Senhor Jesus dizendo, que o caminho é estreito e apertada é a porta, e poucos são os que passarão por ela. Então temos que entender que o caminho do bem, a qual Deus propõe diante de nós, ele se refere a uma vida íntegra na sua presença, e depois uma vida eterna com ele no céu. Agora, o caminho que faz as minhas próprias escolhas sem a direção de Deus é espaçoso, é largo, só que conduz à morte eterna. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ali mostra que Deus não é o criador do pecado. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E o versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É opção de escolha, ele tem o poder de escolher. Né? Esse é o nosso Deus, que não é o autor do pecado, mas sim Satanás, que está a derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, o pecado surgiu porque Deus deu liberdade às suas criaturas, e Satanás escolheu desobedecer a Deus. Então, por isso, ele é autor e consumador do pecado. Ele é autor e consumador da mentira. E ele é o enganador. E o que provocou Eva e Adão no Jardim do Éden para que se consumasse o pecado na vida deles. No contexto desse versículo, do capítulo 3, versículo 7 de Gênesis, ali a gente percebe que primeiro Eva come o fruto, porque foi enganada pela serpente. E logo após é oferecido a Adão, seu esposo, e Adão também participa. Come também do fruto. Aí sim, consuma-se o pecado original, confirmando aquela palavra que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim, que por um homem entra o pecado no mundo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ali mostra que Adão, sendo o cabeça, né, o que comanda
né, e a Eva, sua adjuntora, ali Adão, que é o responsável pelo pecado da humanidade. Ali tem uma coisa muito interessante, que Eva, ela foi enganada pela serpente e comeu do fruto. Adão, ele já tinha pleno conhecimento, porque Deus já tinha determinado a ele que não comesse do fruto. Então a desobediência total é de Adão, não é de Eva. Porque Eva talvez não teria sido destruída por ele, mas ela comeu do fruto. Agora ela só vai passar a ter vergonha e descobrir que está nu, que tem medo, quando os seus olhos são abertos, quando Adão come do fruto. A ordem de Deus foi dada diretamente a Adão, não a Eva. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, o versículo 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esses dois versículos, essa ordem, essa lei que Deus impõe a Moisés, ainda não tinha Eva. A Eva ainda não tinha sido criada por Deus. Isso foi antes da criação de Eva. E Adão recebe essa ordenança de Deus, e mesmo sabendo isso, essa palavra estando no coração dele, mesmo assim ele comeu do fruto. Aí constitui o pecado original, que é o pecado que reina agora em toda a humanidade. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então você vê aqui, a Bíblia mesmo responde a essas questões, essas perguntas, né? Se Eva teve como consumar o pecado, não. O pecado está em Adão. Porque sim, ele tinha conhecimento e consciência que se comesse do fruto lá da árvore da vida, ele sim consumaria o pecado. Agora, esse pecado original do Jardim do Éden trouxe separação, né, de Deus. Quando desobedece, ambos experimentaram uma mudança espiritual, sentindo vergonha, medo, e pela primeira vez olharam para si mesmo e viu que estava nu. Então ali a Bíblia revela que o entendimento do homem foi aberto para conhecer tanto o bem como o mal. Consciência do pecado, antes estavam nu, mas não sentiam vergonha, depois passaram a ter um senso de culpa. Agora viam o mundo e a si mesmo de forma corrompida. Em vez de buscar a Deus, esconderam-se de Deus. Se você lê Gênesis capítulo 3, versículo 8, ali mostra ele se escondendo de Deus por causa da nudez, da vergonha, do medo. Né? Deus ali, no pecado, revela essas coisas a eles. Os olhos de Adão e Eva foram abertos não para a sabedoria prometida pela serpente. A serpente ali criou uma ilusão, Satanás ali criou uma ilusão a respeito do conhecimento, a respeito de Deus, a respeito da ciência, a respeito de tudo. E Eva, vendo, né, que isso era bom, participou e comeu do fruto. Mas, na verdade, né, havia várias passagens bíblicas que reforçam o significado de que foram observados, que foram abertos os olhos de ambos. E trouxe toda essa iniquidade para a face da terra. Vamos ver alguns pontos. O pecado e a vergonha. Você vê que após eles comerem o fruto, Adão e Eva perceberam que estavam sentindo vergonha por causa da nudez. Essa mudança de consciência aparece em outros textos. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Né? Antes do pecado, a nudez não era motivo de vergonha, porque não havia maldade no coração do homem, ou eles ainda não tinham sido corrompidos. Né? Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui já mostra uma oposição do sentimento que está lá no capítulo 2 de Gênesis. Agora eles já entendem que estão nus, já entendem que tem medo. Então é muito importante entender quando o pecado abre os olhos dos dois, de Adão e Eva. O medo de Deus foi uma nova realidade trazida pelo pecado. Antes eles não tinham medo, mas após cometer o pecado, eles sentiram medo de Deus e se esconderam da presença de Deus. Depois que peca, o pecado vai abrir os olhos, né, dos dois, de Adão e Eva, e eles percebem que havia pecado contra Deus e contra o seu mandamento, que foi posto ali no Jardim do Éden. Dentro dessa visão, há um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer.
o pecado lá no Jardim do Éden. Lá não é só o pecado original. Lá também tem o pecado de origem. É um depois do outro. E a gente temos que entender qual é o de origem e qual é o original. O de origem, ele não consuma o pecado. O original vai consumar o pecado. Agora, como separar esses dois pecados? O pecado original, ele foi cometido por Adão e Eva, ao desobedecer a Deus e comer do fruto. Aquele fruto que Deus colocou lá no meio do jardim e proibiu que dele comesse. Poderia comer de todas as árvores, todos os frutos, menos aquele que estava no centro. Por causa que esse fruto traria consequências para toda a humanidade, como perda da inocência, separação. Isso que aprendemos aí nesses tópicos. Agora, o pecado de origem, tem aí algumas interpretações teológicas que usam essa expressão para se referir à condição herdada pelo ser humano após o pecado original. Ou seja, a tendência do pecado original, que foi transmitida a toda a descendência de Adão e Eva, ele só vai ser consumado por causa do de origem. Qual é o de origem? É o livre-arbítrio, é o poder da escolha, é sentir vontade, é olhar e desejar. Isso aí é o pecado que está em você, o de origem, é o que permanece. Esse pecado ainda permanece conosco. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, lendo ali do versículo 14 a seguir, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque eu faço e não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consiste com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Essa vontade que eu tenho da carne, que eu preciso renunciar, que Jesus pediu, porque renunciamos, esse é o pecado de origem. É o que está comigo, é da minha origem, é da minha natureza. Está em mim. Estava em Adão lá no Jardim do Éden, estava em Eva lá no Jardim do Éden. E eles decidiram comer. Ainda Adão é mais contundente do que Eva. Eva foi enganada, Adão não. Adão já conhecia a verdade e deixou o pecado de origem que estava nele consumar o pecado original, que foi comer do fruto. Então, esses pontos é muito importante desses dois pecados lá no Jardim do Éden. O original, Jesus resgata. O de origem precisa de renúncia. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a seguir, digo, porém, andai em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esse se opõe um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. A lei aqui aponta o pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então você vê que essa natureza humana continua em nós. O que nós precisamos aqui é renunciar essa nossa natureza que consiste no pecado de origem. Está em nós. Andamos com ela. Sentimos ela. Praticamos. Mas precisa renunciar. Às vezes vai ter alguém que vai falar assim, eu não pratico. Pratica. É só fazer uma pequena pergunta, você já vai ficar pensativo aí. Você mente? Se você disser que não, já mentiu. O próprio Senhor Jesus vai falar que quem diz que não mente já mentiu. Então, isso é a obra da carne. Você precisa renunciar a esse pecado de origem que está em mim, está em você. Para quê? Para andarmos segundo o Espírito. E quando andamos segundo o Espírito, o que produz? O versículo 22 está assim, mas o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse versículo aqui é interessante. A primeira frase dele, que é mais o fruto do Espírito é, você vê esse é que tem um ponto e vírgula, tem 2 pontos. Essa frase está no singular, no presente do indicativo. Você precisa ser isso que está aqui. Você precisa ter amor, gozo, paz, ser longânimo, benigno, bondoso, ter fé, ser manso e ter temperança.
essas qualidades do fruto é de um fruto, porque é eu e você que temos que produzir. E se você passar a andar em espírito, renunciando o pecado de origem, você vai produzir isso aqui, e o próprio Senhor Jesus vai dizer que esse fruto permaneça. Então, esses pontos é muito interessante aprendermos a respeito da consequência, a respeito da onde ele abrange, como começou o pecado e tudo isso. E entender que para entrar no céu, precisa produzir. Qual é a consequência do pecado do Éden? A consequência do pecado do Éden é uma coisa bem terrível. A gente olha pelas passagens bíblicas que essa consequência atingiu o mundo inteiro. Todo ser humano é herdeiro desse pecado original. Não somente o ser humano, mas a natureza, os animais, tudo sofreram a consequência desse pecado. O salmista Davi, no Salmo capítulo 51, versículo 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mostra que após a queda do pecado passou a afetar toda a humanidade. Aqui o salmista Davi deixa bem claro a respeito disso. A entrada do pecado no mundo e a abertura dos olhos de Adão e Eva trouxe um conhecimento do bem e do mal, mas isso não foi um benefício, sim uma maldição. Esse conceito aparece em outras passagens. Então a Bíblia vai mostrar, como aqui no versículo 5 do capítulo 12 de aos Romanos, vai mostrar ali que pelo pecado de um homem entrou para todos os homens e passou a reinar a morte, porque ali já traz o sentido que é uma herança hereditária, né, que passou a todos os homens, então todos pecaram. E a Bíblia fala que estão destituídos da glória de Deus. Antes vivia na glória, agora está fora da glória, né? E precisa ser resgatado também de volta através de uma obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adão foi o responsável por trazer o pecado para a humanidade. Romanos 3:23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Né? O pecado não ficou restrito a Adão e Eva, como aparece em algumas heresias, mas passou a todos. Uma passagem bíblica muito efetiva a respeito disso está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O pecado trouxe morte espiritual, separando a humanidade de Deus. Aí lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, vai dizer que o pecado faz separação, um muro, né, de separação, que separa o homem de Deus. Deus não ouve o pecador, assim como está em Isaías, né, lá no capítulo 59 e versículo 2, mostrando ali que há uma separação, e essa separação tem nome, e o nome é pecado, é delitos, né, que vai de encontro à palavra de Deus, a qual Deus, que é santo, e determina a santidade de todos aqueles que o servem. E a Bíblia fala que quem é santo, santifique-se ainda, para que tenha uma comunicação com Deus perfeita, um alinhamento espiritual com Ele perfeito. E lá no pecado original, a primeira coisa que acontece é a morte espiritual. E a morte espiritual é o desligamento total de Deus. Aí na redenção, a promessa de redenção, já vai trazer essa comunicação de volta com Deus através do sangue de Jesus Cristo que foi morto no alto do Calvário. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem de todo o pecado, trazendo um livre acesso ao trono de Deus. Do lado do trono de Deus, à sua destra, está Jesus Cristo, homem, intercedendo por nós, para que a nossa oração, nosso pedido, a nossa comunicação espiritual chegue até o trono de Deus. O próprio Deus, ele mesmo, vai providenciar uma solução para que o homem possa ter uma comunicação perfeita com Deus. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ali Deus já traz uma profecia messiânica a respeito do seu filho, que ia se manifestar aqui para trazer esse livre acesso a Deus, prometendo a salvação e redenção através da morte de Cristo no alto do Calvário. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Jesus veio para restaurar o que o primeiro Adão havia destruído, havia perdido no Jardim do Éden. Agora Jesus veio pagar o preço, a qual nenhum homem que traz essa herança do pecado
tem poder de se salvar por si mesmo. Precisa de um Deus encarnado em santidade, viveu como santo, sofreu as nossas aflições, mas foi concebido pelo Espírito Santo, que morreu no alto Calvário, para dar direito a essa restauração diante de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, está assim: porque assim como todos morremos, ou morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão vem a morte, mas em Cristo vem a vida. Aqui é nosso entendimento da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era uma promessa de Deus de trazer o homem de volta. Perdeu a comunicação, restaurou a comunicação. Agora reina a morte. Aí ele vai trazer vida. Aí a morte aqui é uma morte espiritual. O próprio Senhor Jesus vai dizer: ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, ele traz vida espiritual. Né? A sentença do corpo ainda continua. Do pó foi tomado, para o pó retornará. Mas não é uma sentença contundente e eterna. Não. A Bíblia também fala que no arrebatamento da igreja nem todos terão morrido, mas todos nós seremos transformados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e vão ao seu encontro agora com o corpo glorificado, ao encontro do noivo. O segundo tópico da lição está assim: a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo, que é o primeiro subtópico. E o segundo subtópico é a morte de Jesus em favor dos pecadores. Aqui o comentarista vai enfatizar o pelagianismo, né, que surgiu ali no V século. Era um monge britânico pelo nome Pelágio, ele era da Inglaterra. Ele traz esse entendimento para o meio cristão a respeito do pecado original, que a Bíblia ensina, e os primeiros cristãos ensinavam na igreja primitiva. E Pelágio, e com seu ensino do pelagianismo, ele traz alguns pontos. O primeiro ponto é a negação do pecado original. Adão pecou apenas por si mesmo, essa era a ideia de Pelágio. E a sua obra não foi transmitida à humanidade, então não tem essa cadeia hereditária, né? E por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram, assim como está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. E também lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ele vai negar essa visão do apóstolo Paulo e vai dizer que o homem nasce neutro. Ele não nasce com o pecado de ninguém. E cada pessoa que nasce em um estado moralmente neutro, ele pode alcançar a santidade apenas pelo esforço próprio. Ele consegue a santificação, segundo o pelagianismo, por si mesmo. Não precisa de uma ação de Deus. Ele apenas, com as suas escolhas, o pelagianismo vai entender que não necessita de muita coisa. A graça de Deus não é necessária para a salvação. Isso é o pelagianismo. O homem pode obedecer a Deus perfeitamente sem a ajuda divina. Quer dizer, pelas suas próprias escolhas. Agora a Bíblia vai refutar plenamente essa ideia do pelagianismo. Né? O versículo mais citado aqui é Romanos, capítulo 5, versículo 12, que traz a semelhança do pecado para toda a humanidade. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui o apóstolo Paulo aos Efésios mostra e deixa bem claro que a salvação é Deus que dá, é pela sua graça somos salvos. Não precisa das obras. As obras que ele está falando aqui, que eram as obras da lei, que era efetuada naquele tempo, né? Nas festas, na observação dos 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. Então ali se transformava em obras. Então os fariseus batiam no peito que eles eram os que mais cumpriam a lei. E aqui o apóstolo Paulo está falando que essas obras não salvam, porque ninguém pode se gloriar que é perfeito diante de Deus, mas que somos falhos. Agora, a salvação vem pela graça de Deus. Então a Bíblia vai estar refutando que o esforço humano é meramente insatisfatório diante de Deus, mas sim a salvação pela graça de Deus. O próprio salmista Davi reconhece a sua formação quando ele escreve o Salmo 51. Ele vai falar que foi formado em iniquidade e em pecado, porque ele traz a semelhança do pecado que foi feito lá em Adão, na queda de Adão. Ele contaminou com o pecado para toda a humanidade. Então, esse versículo mostra que desde o seu nascimento já era formado em pecado. Então, o pelagianismo foi condenado pela igreja no concílio de Cartago, né, 418 depois de Cristo, né, no V século. E no concílio de Efésio, também no V século, né, no ano 431. E outros mais que surgiram além do
do pelagianismo, também tem o semi-pelagianismo, o fato do homem achar que alcança a salvação por si mesmo, ali em João, no capítulo 6, versículo 44, ali no Evangelho de João, está assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então aqui é uma ação de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo é Deus que age, é Deus que escolhe, é Deus que faz. Não existe ação humana para que ele possa se salvar. Não existe. Essa ideia que tem dentro de algumas doutrinas a respeito do espiritismo, o catolicismo, né, e outras religiões mais, o budismo, o islamismo, né, essas doutrinas a respeito da reencarnação, a respeito do aperfeiçoamento, a respeito do karma, alcançar o nirvana, essas ideias, aqui a Bíblia refuta totalmente, porque a obra redentora vem do Senhor Jesus, através do nosso Deus Todo-Poderoso, poderoso Criador dos céus e da terra. Aí a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 11, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Você vê que a condição humana não é perfeita. Precisa de Deus para estar dentro de um plano redentor, um plano de salvação, a qual somente está firmado em Deus e ninguém mais. Agora, nos dias atuais, tem algumas ideias semelhantes ao pelagianismo, né, que estão aí perto de nós. Tem o universalismo, que ensina que todos serão salvos, independentemente do pecado ou da fé em Cristo. Tem a teologia liberal. Muitos teólogos modernos rejeitam a doutrina do pecado original e ensinam que o homem é basicamente bom. O espiritismo é nova era, ensina que o homem evolui espiritualmente e que o pecado é apenas ignorância, não uma separação real de Deus. Agora a Bíblia vai refutar em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. O pecado tem uma consequência real e eterna. João 3:3 do Evangelho: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Isso aqui é uma palavra do Senhor Jesus a Nicodemos, falando a respeito de um novo nascimento. Esse homem velho, esse homem com essa natureza pecaminosa não pode entrar no céu, precisa nascer de novo. E esse novo nascimento é necessário para a salvação. Essas heresias, pelagianismo, que nega a doutrina do pecado, que minimiza a necessidade da graça e da obra redentora de Cristo, esses ensinos, o ensino bíblico é claro: todos pecaram em Adão, e precisa de salvação em Jesus Cristo. Senão não há meio, né? Não há meio de salvação a não for pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é único. Ali em Gálatas, em capítulo 4, versículo 4, é que ele se manifestou por amor de nós. Ele veio para restituir todas as coisas. E ainda mais, né? Não é só a humanidade, a natureza também será restituída por Deus. Isso lá em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 ao 5, está assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparado como uma esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa é a palavra de Deus em restituir tudo, natureza, todas as coisas. Deus vai trazer juízo em cima de tudo. Uma coisa que nós temos aprendido nessas lições, que a gente aprendeu a ter um entendimento de várias seitas
que estão por aí, que são religiões de filosofias, que ensinam uma outra verdade a respeito até da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o próprio escritor, o comentarista, apresenta novamente a respeito do Alcorão. O que o Alcorão afirma a respeito de Jesus na sua crucificação? Eles têm a sua visão a respeito de tudo isso. Sendo que o Alcorão aqui, ele não tem assim uma prova detalhada, ele não tem nenhuma visão a respeito da crucificação. Porque o Alcorão vai surgir 600 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então, essa história que eles contam é apenas uma revelação que está dentro do Alcorão. E eles se apegam ao que está escrito lá. Eles vão dizer assim, afirma que Jesus não foi crucificado, mas que pareceu que ele foi crucificado. Isso está lá no Alcorão. Lá no livro de Surata, no capítulo 4, versículo 157 e 158 do Alcorão, está assim. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, mas não o mataram, nem o crucificaram. Mas isso lhe foi feito para parecer. Aqueles que discordam disso estão em dúvida, mas têm conhecimento, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram, pelo contrário, Deus o elevou até o céu. Então aqui o Alcorão refuta a ideia dessa crucificação. Apenas parece. Essa passagem vai refletir na crença islâmica de que Jesus foi levado ao céu sem morrer e que outra pessoa foi crucificada em seu lugar. Alguns sugerem até que Judas teria sido transformado para aparecer com Jesus e foi crucificado no lugar dele. Isso aí é apenas conjecturas do próprio islamismo a respeito da morte de Cristo. A Bíblia vai refutar totalmente essa ideia que o Alcorão traz. A Bíblia ensina claramente que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, sendo base para a fé cristã em toda a face da terra. E dentro da Bíblia há muitas provas que isso realmente aconteceu, sendo que a Bíblia é da época, o Alcorão é 600 anos depois. Lá em Mateus, no capítulo 27, 50, e Jesus clamando outra vez em grande voz, entrego o Espírito, ali está dizendo, Pai, em tua mão entrego o meu Espírito. Em Marcos 15, 37, mas Jesus dando uma grande brada, expirou. Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e havendo dito isso, expirou, morreu, ele se deu para salvar. No capítulo 19, versículo 30, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A prova que a Bíblia, dentro da sua visão cristológica, redentora, está repleto de passagens que são testemunhas oculares de momento. Estavam presentes na crucificação. Viram as suas ações e milagres. Estavam ali. Viu quando Jesus e ouviu quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus. As profecias do Antigo Testamento também, mostra Jesus sendo crucificado. Se você ler Isaías capítulo 53, versículo 5, lá vai falar que ele foi crucificado pelas nossas iniquidades. Em Salmo 22, 16, transpassaram minhas mãos e os pés. Está falando dos cravos, pregados na cruz do Calvário. Os apóstolos também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Isso é testemunha ocular de momento. Os apóstolos que estavam presentes na crucificação de Cristo. Tudo isso para dar veracidade à obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ficou registrada, a qual nós cremos e sentimos essa obra em nossas vidas e sentimos a sua presença em todo o tempo. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 23 e 24, ali, o próprio Pedro vai falar que, sendo entregue pelo determinado conselho à presidência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de níquios, no qual Deus ressuscitou, soltas as dores da morte. Existem mais testemunhos históricos, além da Bíblia, fontes históricas não cristãs também registraram a morte de Cristo. Os historiadores, Flávio Josefo, por exemplo, o historiador judeu do século I, menciona que Jesus sendo crucificado sob Pôncio Pilatos. Tácito, historiador romano do século II, confirma que Jesus foi morto na cruz. Agora, por que o Islã nega a crucificação? Por quê? O Islã vê Jesus como um grande profeta, mas não como filho de Deus. Como no Islã não aceita a doutrina do sacrifício vicário, a ideia de Jesus morrer pelos pecadores
da humanidade é rejeitada. O cristianismo, porém, ensina que a morte de Jesus foi essencial para a salvação, pois ele pagou o preço pelo pecado do mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hebreus capítulo 9, versículo 2. É isso. Esse primeiro e segundo tópico do segundo tópico. O terceiro tópico dessa lição está assim: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico está pensamentos pelagianos em nossos dias, né? Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do ego. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista de outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Esses pensamentos religiosos para os dias de hoje, embora condenados pela igreja, ela vai traçar diversas visões que ainda aparecem em nossos dias, muitas vezes de forma sutil. Os exemplos modernos desse pensamento pelagionista é autossalvação e moralismo exagerados. A ideia de que podemos ser bons o suficiente por nossos próprios esforços sem depender da graça de Deus. Esse é um pensamento lá do pelagionismo, né? Esse discurso que exalta a moralidade sem mencionar a necessidade da graça divina, a tal de meritocracia espiritual, mérito próprio, ação humana, para ter direito à salvação. A crença que a bênção e a salvação vem exclusivamente do esforço pessoal, como se Deus apenas recompensasse boas obras, sem a iniciativa da graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. É dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso a gente lê lá em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, ali no versículo 8 e 9, vai falar a respeito disso. E a gente precisa entender esses pensamentos pelagianistas para poder combater essa heresia em nosso meio. Isso é um foco excessivo da prática dos religiosos, com meio de merecer um favor divino. Isso é antibíblico. Aí depois tem o secularismo também, a autoajuda espiritual. Essa ideia que enfatiza o poder do pensamento positivo e da disciplina pessoal como suficientes para alcançar plenitude espiritual. Hoje em dia, aí na internet, há muitos pregadores que prega essa autoajuda, essa autossuficiência. Isso tem que ter muito cuidado, que a Bíblia é totalmente contra esses evangelistas que pregam um evangelho errado, a qual a Bíblia não ensina. Tem um movimento de desenvolvimento pessoal que ignora a dependência de Deus. Quarto, o cristianismo reduzido à ética, à filantropia. A crença do que é essencial do cristianismo é apenas fazer o bem, sem um relacionamento com Deus. Vai praticando bem, que dá certo. Quando terminar, você vai ser salvo. É totalmente fora ao conceito bíblico que a salvação é de graça. É pela graça. É um dom de Deus. É uma graça, é um favor imerecido. Ninguém merece. Deus oferece de graça. Tem também o engajamento social e político, visto como suficiente para cumprir a fé cristã. O próprio Papa Francisco, por exemplo, já criticou uma espécie de neopelagianismo, onde o homem confia excessivamente em sua própria força e esquece que a salvação é dom de Deus. Você já percebeu que essas tendências, em algumas áreas específicas da sociedade e da igreja, apresentam traços e pensamentos semelhantes, iguais? Eles formulam uma só linha de pensamento para levar o homem à salvação, esquecendo que a salvação é uma obra redentora do próprio Senhor Jesus, cumprindo o propósito do seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Religiões e filosofias com ideia próxima, né? Espiritismo, kardecista, que enfatiza a evolução moral e intelectual da alma através de múltiplas reencarnações, sem uma noção de pecado original ou dependência da graça divina. Ele vai reencarnando até alcançar a luz. Essa nova era da espiritualidade holística, muitas correntes esotéricas ensinam que o ser humano pode alcançar a iluminação ou a perfeição espiritual por meio de práticas
como meditação, autoconhecimento, energias cósmicas, sem necessidade da graça de um Deus pessoal, né? Budismo, hinduísmo, essas vertentes religiosas também têm a sua própria interpretação, né? De ensinos, de meditações e crescimento espiritual dentro de uma ideia de reencarnação e de alcançar uma estatura de que chegou a um nível de perfeição, sem precisar ainda de uma ação de Deus. Agora, e a necessidade da graça? Aí vamos entrar para a Bíblia, para combater essas heresias, porque a lição aqui fala que a gente precisa aprender para poder falar com essas pessoas que trazem no seu conhecimento essas doutrinas que não condiz com a palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma salvação que é dom de Deus. Ali Deus dá de graça, pela graça sois salvos. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É de graça, é pela graça. É um presente de Deus para nós, para a nossa salvação. Aqui, a própria Bíblia está falando de obras, né? Que a lei falou em Efésios. Então, se eu for falar das obras dos dias de hoje, eu posso falar, né? As obras do dia de hoje. Você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa pular montanha, você não precisa subir morro, você não precisa pagar penitência. Apenas confessar os vossos pecados, entrar pela palavra, obedecer os mandamentos de Cristo e confessar que Ele é o Filho de Deus enviado para morrer no alto do Calvário, para resgatar a humanidade, será salvo. Não precisa nenhum tipo de obra para alcançar essa salvação. O apóstolo Paulo ele enfatiza que todos são pecadores e precisam da graça de Deus para ser justificados. E a graça de Deus aqui é um bem imerecido. Deus dá de graça. E Jesus veio para cumprir essa vontade de Deus, para que nós possamos estar livres de uma condenação eterna, sem precisar de nenhum desses pensamentos pelagianistas que nós aprendemos hoje na lição. Agora, finalizando essa parte, entendemos aqui que a justificação é pela fé, não pelas obras. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: ora, ao que trabalha, não lhe conta a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Então, aqui a salvação é recebida pela fé, não com pagamento por obras. Basta você crer na graça oferecida por Deus ao todo pecador da face da terra, e aí você entra por esse caminho de fé e alcança a salvação de vossa alma. O segundo subtópico está assim: o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam os seus fundamentos. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia fala assim: examinai tudo e retém o bem. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 1 diz assim: amados, não criais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O analfabetismo bíblico é um drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, está assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. É até um caminho bonitinho, com ideia, com uma filosofia que você acha prazível, mas a Bíblia refuta esse caminho, dizendo que são caminhos de morte. Os caminhos verdadeiros são os que está explícito na Bíblia. Seguir Jesus, entrar por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para chegar a Deus tem que passar por Ele. Essa é a ideia, né, a respeito desse tópico, dessa lição, que é o perigo de às vezes a gente crer em algumas filosofias que não é bíblica. E hoje em dia, o que mais tem na internet é isso, né? Várias pessoas pregando aí
que você vai amanhecer abençoado. Não que você não é abençoado. Você é abençoado. Só o fato de você ter o seu nome escrito no livro da vida, você é o maior dos abençoados da face da terra. Mas o evangelho é centrado em Cristo. Olhar somente para Jesus, autor e consumador da fé. Abre lá em Romanos, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Aqui você vê que você está rodeado dessas coisas. São muitas doutrinas e filosofia que estão te olhando, tentando te pegar. Mas aqui, se você olhar somente para Jesus, que é autor e consumador da fé, e observar a sua palavra, você vai ser mais do que vencedor. Não precisa ir atrás de nenhum profeta, nem de um desses aí que se diz cristão, mas prega heresia. Você mesmo, com a palavra dentro da sua casa, o Espírito Santo de Deus que está em você, te direcionar ao verdadeiro caminho que leva a Deus. Que Deus os abençoe. Aqui na conclusão dessa lição está assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 5. Que Deus abençoe os irmãos por mais essa aula. Que possamos aqui, juntamente, aprender muito mais e enxergar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho que leva a Deus. E conhecer a necessidade de estarmos lavando as nossas vestes todo o tempo no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, para você ser muito mais do que feliz, você precisa entrar pelo caminho, sempre ali, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para não ser confundido com o mundo, mas estar como luz que aqui nesta terra, luz do Evangelho, né? Pregando esta palavra, ensinando o verdadeiro caminho para as pessoas que precisam de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, obrigado, Jesus, por mais essa aula. Ó Deus, por ter aqui revelado a Tua palavra. Intercedo pelos professores que vão ensinar nesse final de semana, que Tu és o Deus que pode, ó Pai, capacitá-los, dar graça. Ó Deus, e revela a Tua palavra a eles para que os alunos possam aprender e não ser confundido, ó Pai, no dia do arrebatamento, mas estar, Senhor, com seus passos pautados na Tua palavra, seguindo o verdadeiro caminho, para que encontre a salvação eterna. Assim eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.